época a que você se refere, a década de 1970, a computação no Brasil e a computação nas universidades brasileiras eram muito diferentes do que são hoje, né? Nas universidades havia, de forma quase generalizada, a preocupação com a dependência tecnológica, quer dizer, o fato do Brasil não dominar a tecnologia de informática e uma preocupação de colaborar para superar essa dependência. Isso fez com que as universidades fizessem projetos de forma integrada de hardware e software para desenvolver artefatos que pudessem ser passados para a indústria. E aí, nesse sentido, realmente o NCE esteve na vanguarda, não sozinho, havia outras universidades também, na vanguarda do desenvolvimento da informática no Brasil, né? Houve também uma oportunidade técnica, digamos assim, porque foi a primeira vez que se pôde fazer artefatos de computação em que os componentes, 100% dos componentes eram circuitos integrados. Isso deslocou a maneira de fazer projetos e mais ou menos ficou demonstrada a capacidade que havia nas universidades brasileiras de projetar artefatos de informática, praticamente qualquer artefato de informática, exceto os computadores de grande porte. Isso fez com que ganhasse momento, né, e se pudesse aumentar a escala dessa preocupação das universidades em contribuir para uma maior autonomia da tecnologia da computação no Brasil. Quando eu voltei dos Estados Unidos, do doutoramento em Berkeley, eu tinha essa preocupação muito grande com o fato do Brasil, e especialmente em informática, ser dependente tecnologicamente. E eu estava muito convencido de que uma contribuição que nós poderíamos fazer seria definir projetos de pesquisa a partir de problemas locais, a partir dos problemas das condições em que nós vivíamos aqui no Brasil, dos recursos que nós tínhamos, em suma, das condições que estavam ali vigentes nas próprias universidades, inclusive. E a partir daí é que eu concebi como um projeto, e muito consciente de que todo projeto envolve uma possibilidade, inclusive, de fracasso, a construção de uma unidade de processamento de ponto flutuante para o computador IBM 1130. O vínculo da importância local desse projeto é que essa unidade possibilitaria um adiamento na importação de computadores para substituir esse parque de computadores que existia aqui no Brasil, nas próprias universidades, que eram cerca de 100 computadores IBM 1130. Voltando, definido esse projeto, e que ele foi um projeto bem sucedido, e inclusive um fato interessante é que a primeira vez que o protótipo funcionou foi o dia do nascimento do meu filho João, mas quando esse protótipo funcionou e eu vi aquilo funcionando, eu fiquei assim absolutamente convencido da capacidade local de projetar artefatos de computação, qualquer artefato de computação, exceto os computadores de grande porte. E eu ganhei essa confiança ao longo do projeto devido ao trabalho em equipe. Quer dizer, nós tínhamos uma equipe excepcional. Eu tenho medo de citar nomes assim e ser injusto esquecer, mas havia o Newton Faller, o Heber Smith, o Pedro Salembaum, que eram assim se a gente imaginar uma hierarquia no projeto, eram os principais supervisores de muitos outros, como o Guilherme, o Eduardo Paes, o Diogo Tacano, o Mário,
E foi então com essa equipe que eu adquiri essa confiança muito grande de que nós éramos capazes, tanto no NCE como também havia em outras universidades, como eu disse, uma capacidade local que poderia ser aproveitada para fazer uma indústria de minicomputadores no Brasil. Quando se olha para trás, um período de 40, 50 anos, como esse aqui nós estávamos nos referindo anteriormente, é preciso lembrar as diferenças que eram muito grandes. Se naquela época você tinha, mesmo numa contagem ampliada, talvez alguns milhares de pessoas preocupadas com a questão da computação, que era uma questão estritamente técnica, profissional, no sentido de que os computadores eram um bem de capital. Hoje, a situação é completamente diferente, no sentido de que os computadores são um bem de consumo. São também um bem de capital, mas são um bem de consumo, no sentido de que não mais milhares, mas milhões de pessoas têm seus afetos relacionados com a informática. Então é muito difícil a gente fazer uma linha única de causalidade e efeitos que leve daquela época até as condições vigentes, condições institucionais hoje vigentes no NCE. Mas, sem dúvida, o NCE teve um papel muito importante e eu acho que continua tendo na informática no Brasil, dentre as funções de inocular uma preocupação com a origem da tecnologia, a função de criação de uma mão de obra especializada, para usar a palavra da época, e acompanhar com um potencial crítico os desenvolvimentos da computação no Brasil.